Nós estamos em Lucas, capítulo 13, verso 18 em diante. Vamos lá? Lucas, capítulo 13, verso 18 em diante. Lembra da semana passada? Jesus curou uma mulher encurvada numa sinagoga, num sábado. E houve aquela balbúrdia toda. E aí ele falou uma parábola rápida sobre uma figueira que não dava fruto, e o Senhor queria cortar a figueira, e um servo falou: deixa eu trabalhar a terra um pouco, deixa eu melhorar um pouco, para ver se ela não dá fruto. E também no domingo retrasado, Jesus vem desmontando a religião, e começa a falar sobre juízo. Digo isso porque a gente está sempre... Meu exercício sempre é entrar na cabeça do Lucas para entender, tentar entender por que ele falou isso nesse momento para o Teófilo. Você que já leu os evangelhos percebe que eles não estão em ordem cronológica. O final dos evangelhos, que conta a crucificação, os fatos estão mais ou menos até a ressurreição, mais ou menos cronologicamente. Mas antes não é tão cronológico. É como quando você senta com um casal de amigos que vai viajar e voltam para contar a história da experiência da viagem. Vocês vão comer uma pizza e o marido fala: então, porque nós fomos num lugar que era muito legal, e a mulher fala: mas isso foi no outro dia, no primeiro dia a gente foi em outro lugar, porque na cabeça dela ela quer contar a história cronológica, ou vice-versa. E o outro quer passar uma experiência, ele não está preocupado se o primeiro dia visitou aquela praça ou aquele museu, ele quer trazer uma imagem da emoção que ele passou. Os evangelhos, mais ou menos, guardadas as devidas proporções, são assim. As coisas não estão na ordem exata que elas aconteceram, mas cada autor tem um objetivo de falar. Mateus, por exemplo, provavelmente escreveu o seu evangelho pensando num leitor judeu, em alguém que faz parte da comunidade judaica, pelas citações e a maneira como ele coloca o Jesus para os judeus sendo o Messias. O Marcos mostra o Jesus em ação, provavelmente foi o cara que teve menos papiro, menos tinta, e foi mais rápido a escrita dele, mas ele mostra um Jesus em ação, tem poucos diálogos. O Lucas escreveu para o Teófilo. O João, que já era mais teológico, ele faz a ideia do pré-existência de Cristo, a vinda do Espírito, a sua missão, é o evangelho mais teológico. O Lucas está tentando mostrar uma imagem para o Teófilo. E esses fatos, eles não aconteceram talvez nessa sequência. Por isso o nosso trabalho de falar: por que será que o Lucas colocou esse texto junto com esse? Ele está passando uma ideia para o Teófilo. Depois de falar do juízo, olha o que ele diz. Como é que eu posso falar do reino de Deus para vocês? A que é semelhante o reino de Deus? Ao que eu posso compará-lo? O que eu vou comparar esse reino para vocês entenderem? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. E disse mais: que mais eu poderia comparar ao reino para vocês entenderem? É como um fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus passeava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele já está indo rumo à última semana da Galileia para Jerusalém. Até agora a gente está falando de Jesus na Galileia, nas sinagogas. Ele está indo para Jerusalém. Lucas colocou esse texto logo depois. Presta atenção, Teófilo. E alguém perguntou para ele: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Vai ser muito ou vai ser pouco? Só para saber se eu estou dentro ou se eu estou fora. É 100 mil? É 144 mil? É 300 mil? É meia dúzia? São só os de Israel? Só para saber. E como sempre, Jesus nunca responde o que a pessoa pergunta. Ela responde o que a pessoa não sabe. Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão.
Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, e ele responderá: eu não sei quem vocês são, nem de onde vocês são. Então vocês dirão: somos nós, a gente comia junto, bebia junto com o Senhor, você lembra? Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Isso aqui é uma frase de um salmo de Davi, o Salmo 6, versículo 8, em que Davi fala isso para os inimigos dele, de Israel, os inimigos: apartem-se de mim os que praticam o mal, os que praticam a iniquidade. Jesus está falando que Deus vai falar isso para os judeus. Olha que louco, ele inverteu a lógica do salmo de Davi. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês do lado de fora. Muitos virão, agora é a gente, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Fala ao nosso coração, nos ensina. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Teófilo, eu vou dar uma fechada numa ideia aqui. Jesus está na sinagoga, cura aquela mulher, tem todo aquele fato, fala daquela parábola. Ele já tinha falado sobre juízo, porque para os judeus daqueles dias e naquela época, eles eram salvos. E vamos pensar aqui que a ideia de salvação, como a gente tem hoje, céu e inferno, que não é lá em cima e nem lá embaixo, mas um dia a gente fala disso, não é o caso agora. Mas toda a cultura que nós temos sobre a interpretação de céu e inferno, vira alma penada, fica flutuando com os anjinhos, tudo isso que a gente criou na Idade Média, não havia na cabeça dessas pessoas. A ideia de soteriologia, como a gente diz, de salvação, era meio que sou de Deus, vai ter um reino eterno. Os fariseus criam em ressurreição, os saduceus não criam em alma e em espírito, já os fariseus criam, mas era uma ideia não muito clara quando ele pergunta o que é salvação. Mas Jesus coloca duas parábolas muito simples, mas muito profundas, para dizer para eles que essa salvação, seja qual seja a ideia que ele tem de ser o povo de Deus, não tinha a ver com o reino de Israel, e não tinha mesmo. Apesar de que na antiguidade Deus se manifestou por profetas e pela lei, a ideia de Deus nunca foi você mudar de cidadania para ser salvo. Nunca foi fazer um passaporte judeu para ser salvo. Não tinha a ver com isso. Porque o verdadeiro rei não era nenhum daqueles que existiram. Eles eram apenas um prenúncio profético de um verdadeiro rei. E não era aquele povo étnico, circunstancialmente circunscrito dentro de limites e de um mapa geográfico. Era um povo que somos nós, todos os povos, línguas e nações, gente que se curva ao verdadeiro rei. Era difícil eles virarem essa chave e entenderem que não tinha a ver com a etnia deles, mas com um novo nascimento. Mas aí Jesus explica o que é o reino dele, e é o que Lucas está fazendo com o Teófilo. Como é que eu posso dizer? É como uma semente de mostarda, ela é um ponto num dedo, é uma sementinha pequena, a menor das hortaliças.